Olá, bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques da edição. Endagro promove Dia de Campo em Itabaiana para apresentar nova variedade de mandioca a agricultores sergipanos. Esperança que renasce na risicultura. Arroz agroecológico ressurge com força em comunidade quilombola de Brejo Grande, na região do Baixo São Francisco. Cooperação no campo. Produtores de Aquidabã buscam no associativismo a base para o desenvolvimento coletivo da produção leiteira nas pequenas propriedades. E ainda, tradição e renda. Feira Junina da Central de Abastecimento de Aracaju atrai consumidores e beneficia os comerciantes. Fique com a gente, o Sergipe Rural está só começando. Uma nova variedade de mandioca chega a Sergipe para dar um salto na produção agrícola do estado. No povoado Agrovila, em Itabaiana, o Dia de Campo promovido pela Endagro apresentou aos produtores rurais a espécie que alia resistência, rendimento e tecnologia. O encontro foi marcado por troca de conhecimento, demonstrações práticas e a esperança de uma mandiocultura mais moderna. A reportagem é de Jamílis Batista e Jorge Henrique. O governo do estado, através da Endagro, realizou um dia de campo especial sobre a mandioca, no Centro de Desenvolvimento Tecnológico CDT, o campo de pesquisa da Endagro no município de Itabaiana. O principal objetivo do evento foi apresentar a nova variedade de mandioca, BRS 399. Uns 20 anos atrás, nós implantamos aqui na nossa região agreste a variedade Quiriris, que é uma variedade também da Embrapa. A gente tinha muito problema com a caravela, uma variedade que tinha muita podridão radicular. E com a introdução da Quiriris, que ela tem resistência, a produtividade aumentou bastante e é isso que a gente deseja com esses outros materiais que estão aqui para ser apresentado, que a gente traga mais alternativa ao nosso produtor, visto que a mandioca é uma cultura de muita importância, né, para o estado de Sergipe e para a rota da farinha que tem aqui na região agreste. Ao chegarem ao local, os participantes assinaram a ficha de inscrição e em seguida houve palestra de Ari Osvaldo e Dilma Maria, representantes da Endagro, e do analista Elton Fleck da Embrapa Cruz das Almas, que falaram sobre a importância da mandioca, suas variedades e o programa de modernização da mandiocultura. A BRS 399 é derivada do programa de melhoramento da Embrapa Cerrados, com um bom número de raízes, com precocidade, com resistência a uma boa parte das doenças e que tem um sabor destacado também, a plasticidade da massa. Então todas essas características e além de outras características agronômicas desejáveis estão nessas variedades, pensando justamente na questão de se ter uma renda melhor, um aproveitamento melhor, como o aproveitamento comercial. A gente hoje se consolida aqui com uma variedade que é a BRS 399, onde vamos ver a experiência de campo, inclusive, e ver o desenvolvimento dela. E o pessoal vai fazer degustação também aqui, onde a gente vai verificar comparativamente a qualidade dessa mandioca. Produtores de mandioca falaram sobre o interesse em cultivar a nova variedade em suas terras. Muito importante você estar sempre alternado, né, nas novidades, né? Não que eu vou mudar a minha variedade, eu vou continuar a minha variedade, mas vou plantar ela. Se ela for compatível com a minha, ou melhor que a minha, se for igual, eu continuo plantando as duas. E se não for, eu fico com a minha. Eu sou assentada na reforma agrária, em assentamento no município de Estância. E a gente sempre planta variedades, né? E essa que a gente veio agora aprender como ela é. A gente vê que a gente vai ter que experimentar para ver como é o sabor dela e a gente vai plantar para ver, né? Como é que dá na região, né? O nosso objetivo hoje aqui é conhecer as novas variedades, né, de mandioca que está sendo implantada aqui no nosso estado e levar variedades dessa para os nossos produtores lá de Itaporanga para que eles possam estar ampliando a sua produção. Professores e alunos do Instituto Federal de Itabaiana marcaram presença no evento. A professora Thaís destacou a importância do dia de campo como uma oportunidade de aprendizado prático para os estudantes. É um dia oportuno para atividade prática, né? Essa é uma primeira turma do curso de agroecologia do campus de Itabaiana. E a gente aproveita para falar sobre uma cultura que é muito importante para o município, né, que é a mandioca, e para a região. Então é uma troca, né, com os agricultores, com os técnicos, com os pesquisadores da Endagro. Um dia de muita aprendizagem fora do ambiente da sala de aula. A turma ela cobra muito por atividades práticas, né? Então hoje a gente tem aqui um laboratório vivo
dessa troca de experiências, né, entre os alunos e os profissionais aqui presentes, e um dia muito rico em termos de aprendizagem. Agricultores de várias regiões do estado acompanharam palestras técnicas promovidas por representantes da Indagro e da Embrapa. Ao fim do evento foram distribuídas manivas da variedade BRS 399 como forma de incentivo à produção agrícola. O interesse de plantar mesmo a variedade de macaxeira, para aprender mais, né? Sem trabalhar, e quanto mais eu aprender, mais melhor, né? Como diz, eu planto muitas variedades, então, como diz, vim para aqui para aprender mais, né? A plantar, né? A segunda quinzena de junho em Sergipe vai ser marcada pelo aumento das instabilidades que vão trazer chuva esparsa em várias regiões. Confira no mapa a previsão do tempo para os próximos dias no estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, a chuva esparsa vai predominar no sábado e domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o tempo fica parcialmente nublado, com novas instabilidades na região agreste. Já no sertão do estado, o tempo fica abafado. Na quarta, quinta e sexta, uma nova massa de ar frio que chega ao estado volta a provocar instabilidades. A temperatura durante a semana deve variar entre 19 e 30 graus. No município de Telha, a temperatura deve chegar aos 28 graus, 29 em Malhador e 30 graus em Neópolis. A seguir, arroz agroecológico ressurge com força em comunidade quilombola de Brejo Grande. E ainda, vamos mostrar como o associativismo tem transformado a rotina dos criadores da bacia leiteira de Aquidabã. É depois do intervalo, a gente volta já. Após anos de estiagem, agricultores de um povoado de Brejo Grande, no bairro São Francisco, voltam a sonhar com o cultivo do arroz. E o encontro na comunidade quilombola Santa Cruz marcou o lançamento do programa que une tradição, sustentabilidade e geração de renda. A iniciativa promete impulsionar a risicultura agroecológica na região com a valorização da agricultura familiar. Logo na chegada, a recepção já deixava claro o tema do evento, o arroz. Produtos típicos da região foram servidos aos participantes. Bolo, cuscuz, arroz doce, todos preparados com o grão que é símbolo da cultura local. Durante o lançamento do Plano de Ação Territorial da Risicultura, houve a apresentação do grupo Dança Afro-Obirim. Foram 9 anos sem chuva suficiente para encher as lagoas. Sem água doce, o mar avançou e a salinidade impediu o plantio do arroz. Agora, com o apoio do programa, produtores como Maria Isaltina voltam a sonhar com a lavoura. A gente precisa desse olhar do governo do estado, do governo federal e do municipal, né, para dar esse incentivo para os produtores de arroz. E hoje aqui a gente vem nessa produção agroecológica, né, uma produção saudável, que a gente deve ter essa preocupação, que a gente vem observando o que acontece, né, vem acontecendo na saúde da população mundial, né? Então a gente precisa trabalhar com esse cuidado que é o arroz agroecológico. Os risicultores Alexandre Pereira, Antônio Erles e Avecílio dos Santos também destacaram a importância do programa para a comunidade. A importância é que ele vem trazer as dificuldades que esses risicultores eles encontram na sua produção do arroz, e com esses levantamentos iremos encaminhar essas demandas aos órgãos competentes, que esses órgãos competentes eles possam estar dando essa assistência técnica a todos esses risicultores do leste do São Francisco. A reorganização da risicultura no nosso projeto, que nós somos do Perímetro Irrigado Betume, então é o que a gente precisa, reorganizar para produzir. Então esse projeto está vindo para nos fortalecer. Esse é um momento muito importante desse programa, que a gente possa abraçar e engajar nesse projeto para que a gente possa receber bons benefícios e agregar valor da nossa produção.
Lênin Falcão e Amanda Dias ressaltaram a importância do programa desenvolvido pelo Banco do Nordeste. Nós estamos aqui no território quilombola, a Brejão dos Negros, porque é algo especial porque parte desses agricultores, esses quilombolas, eles farão parte desse plano de ação, porque é uma das maiores produções de arroz orgânico do Nordeste é aqui, né? Então nós pensamos desde o ano passado, estamos construindo esse plano de ação juntamente com as instituições parceiras e com os próprios rizicultores, né, retomando essa atividade que é tão forte aqui em Sergipe. Quando a gente vê a potencialidade da atividade, aonde ela consegue chegar, foi decidido pela rizicultura e também todas as lideranças, todos os nossos parceiros institucionais que construíram esse plano de ação territorial, eles decidiram aumentar a sua lucratividade em até 30% num prazo aí de 2 anos. Então, esses 4 municípios, eles se uniram, né, num comitê gestor, para que assim eles possam realmente fazer com que a rizicultura na região, eles tenham uma grande potencialidade, eles consigam elevar a competitividade e consigam fortalecer toda a cadeia produtiva da rizicultura. Órgãos como o Codevasf, Embrapa e o Governo do Estado, através da Indagro, apoiam o Programa de Desenvolvimento Territorial. A Indagro e a Secretaria da Agricultura do Estado têm contribuído bastante com a aquisição de sementes. Nós temos um programa Semente do Futuro, onde foram adquiridos esse ano 158 toneladas de semente, né? Onde boa parte dessa semente vem para a região aqui do Baixo São Francisco, principalmente os perímetros irrigados de Betume, né, e Cotinguba-Pindoba. Então, somente nessa região aqui estão sendo distribuídos 106 toneladas de sementes de arroz para os rizicultores. A Universidade Federal de Sergipe também marcou presença no evento. No caso específico do Prodeter, nós temos participando da coordenação científica de algumas ações e apoiamos bastante, né, a cassinicultura na região e também a rizicultura, porque atualmente há uma interação muito grande entre as duas atividades em função da questão da salinidade da água. Então, quando a água é muito salina, o pessoal coloca camarão e quando a salinidade cai, coloca arroz. Especificamente na região de Brejo, né, a atividade mais forte é realmente a rizicultura. E a universidade, claro, apoia isso, né, como apoiadora de atividades produtivas na região. Durante o evento, foram expostos produtos da região, como licor e óleo de coco. O evento também contou com a exposição do grupo Crochetando com Marias, formado por 10 mulheres que transformam fios em arte e renda. A artesã Adriana Nunes falou sobre a importância dessa atividade. Isso aqui é um incentivo para donas de casa que não tem renda fixa, que está desocupada em casa, ter uma renda extra, é claro. Uma terapia, que para mim é uma terapia, eu que tenho filho, para mim é uma terapia. E também é um incentivo para mulheres que queiram ser independentes. Com esperança renovada, os rizicultores da região encerram o encontro confiantes de que o Prodeter vai fortalecer a cultura local, gerar renda e preservar a tradição do cultivo do arroz, símbolo de resistência das famílias Brejão dos Negros. E no Médio Sertão sergipano, produtores de leite já começam a colher os frutos da organização coletiva. Em Aquidabã, o associativismo tem permitido ganhos em escala, mais qualidade na produção e maior poder de negociação. Modelo baseado na cooperação tem mudado a realidade de dezenas de famílias que vivem da pecuária leiteira, unindo tradição, eficiência e novas perspectivas para o campo. A repórter Patrícia Dantas traz os detalhes. Seguindo a tendência de juntar forças, cada vez mais produtores têm se reunido para fazer associativismo. A ideia é fazer com que os custos sejam diminuídos e os investimentos se dissolvam dentro dessas compras compartilhadas. Eu estou aqui com o seu Geraldo Alves, ele é o presidente da Aspra Leite e a gente vai falar um pouquinho. Como é que surgiu a ideia de criar uma associação e como é que foi para o senhor resgatar essa ideia, fazer com que as pessoas realmente acreditassem que isso pode ser um caminho, principalmente os produtores de leite? Patrícia, a gente não tem outro caminho a não ser se organizar.
E o caminho é esse, através de associativismo. Ou associação, que eu acho até, para a gente chegar a uma cooperativa, eu acredito que o associativismo é o primeiro caminho para a gente ter essa primeira experiência, depois partir para isso. E no momento que a gente se encontra, no verão que a gente está aqui, os insumos aumentam, o preço do leite diminui, baixa, e a quantidade diminui. Então, quer dizer, veja um contraste. Se a gente não se organizar para tentar diminuir esses custos, a gente não vai para frente, né? Hoje a gente sabe que para produzir de leite a gente conta centavos, conta cada detalhe da produção. E a ideia é fazer isso, é juntar as forças para conseguir barganhar também o mínimo que for em cada um dos insumos necessários nas propriedades. Né? Com certeza. É esse o grande objetivo. E a gente organizado, a gente unidos, vai conseguir isso com certeza, porque já tem isso, a gente já tem espelho do Sul e Sudeste, funciona, por que no Nordeste não? E graças a Deus, a cultura nossa nordestina não tem essa cultura de cooperação, de associativismo, mas já estamos vendo que há uma grande necessidade e tem que haver esse tipo de cooperação. Porque unidos todos vencem, mais uma vez, né? Como vencer, seu Geraldo, a ideia das pessoas de terem medo de fazerem as compras em conjunto? O que é que seria assim, um caminho para que as pessoas acreditassem mais no poder de somar forças? Eu vejo o seguinte, a maioria das pessoas, quando se associam, né, já quer ver resultado de imediato. E às vezes não é assim, a gente tem que ir devagar, mas sempre. Né, as pessoas, por não acreditar, não ter essa cultura de associativismo, já de imediato quer ver resultado. E não é assim. Mas aos pouquinhos a gente vai se organizando e vamos chegar lá, com fé em Deus. O que é possível dentro da produção leiteira? O que é possível economizar fazendo compras coletivas ou buscando serviços e produtos que possam ser comprados em grosso para tentar competir com os grandes produtores? Vocês são pequenos produtores. É justamente isso, você acabou de falar. É a gente procurar comprar em grosso, coletivamente, e isso vai ter sempre desconto. Normalmente sempre tem desconto. E justamente o leite sempre é centavos. Né? E cada centavo que a gente tem de diminuir, a tendência é a gente ganhar melhor, né? E todos ganham. Como é que o senhor acha que vê o cenário? A gente está vendo surgir no sertão do estado, tem a Copeceia, tem a Master Leite, também na região do sertão. É uma tendência, acho que no estado, apesar de ser um estado pequeno, uma tendência dos produtores rurais, produtores de leite, se unirem. Como é que o senhor enxerga, de um futuro de médio a longo prazo, o resultado desse associativismo? Veja bem, hoje a maioria dos associados, um ou outro vende a indústria. E como a gente está engateando, né, na associação, a gente está que essa associação foi fundada em 1997, mas teve um período que parou e a gente resgatou ela. E nem todos os associados vendem à indústria. Por exemplo, a Nativille ou a Damari. Mas a gente quer se organizar porque não é só o Geraldo que vai vender a Nativille ou a Damari, ou Francisco ou João. A associação, como um todo, vai vender, vamos dizer assim, um exemplo, a Damari. Então, nesse sentido, a gente vai ter uma barganha melhor e beneficiando todos os associados. Obrigada, seu Geraldo. Então, a ideia é essa, é unir forças. Aqui nessa região tem capacidades, tem situações assim mais privilegiadas e quem sabe a gente está aí contando história de produtores de leite agora com mais afinco aqui da região. Obrigada, seu Geraldo. É com vocês aí no estúdio. A seguir, Feira Junina da Ceasa de Aracaju oferece produtos típicos e aquece a economia local. A gente traz os detalhes depois do intervalo. O Sergipe Rural volta já. E chegou a hora da participação dos telespectadores que assistem ao programa e interagem com a gente nas redes sociais. E hoje
Nosso primeiro abraço vai para o senhor Sérgio, que mora no município de Remanso, na Bahia. Também no estado da Bahia, o abraço vai para o senhor Alcidésio, que nos assiste da cidade de Heliópolis. E ainda para o senhor José Wellington Freire, que nos prestigia lá do município sergipano de Telha, na região do Baixo São Francisco. Obrigado pelo carinho de todos. O Sergipe Rural também abre espaço para você enviar vídeos e também mensagens pelo Instagram e ainda por meio do WhatsApp do programa. Anote o número 999284631. Participe! E a tradição junina tomou conta da Ceasa de Aracaju com a realização da já conhecida feira temática promovida pelo governo do estado por meio da CODES. Os consumidores encontram de tudo para preparar os pratos típicos da época. O local representa a celebração da cultura sergipana e uma oportunidade de manter viva a tradição popular com sabor, alegria e renda garantida. Fomos até a feira junina realizada na Ceasa de Aracaju. Em meio ao clima chuvoso, encontramos uma enorme variedade de produtos para produzir comidas típicas, como coco, amendoim, laranja e, claro, o milho, comercializado de diversas formas, inclusive ralado, ideal para receitas como canjica, bolos e outras variedades. O trio Pé de Serra garante o clima festivo no local. Todos os comerciantes da feira passam por um processo de cadastro para a comercialização dos produtos. Foi feito um cadastro há mais de 30 dias, né, com os feirantes que já tinham um pré-cadastro aqui, junto com a central de abastecimento, onde a gente só fez efetivá-los, né. Hoje todas as bancas já foram todas preenchidas e sempre é feito antes esse cadastro, né, para as pessoas terem essa permissão de, vamos dizer, utilizar o espaço, né. A população pode ficar tranquila em relação aos dias e horários de funcionamento da feira. Desde o dia 3 até o dia 30 de junho, a gente está aqui com a Feira Junina, de segunda a sexta, das 5 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, das 5 da manhã às 4 da tarde. Aos domingos é fechado o Ceasa para a nossa organização. É uma feira importante, né, muito importante para o nosso produtor e para os nossos feirantes, onde a gente direciona e centraliza a venda, a produção do milho, seus derivados e as comidas típicas da época do São João. A Feira Junina da Ceasa promove muito mais que a venda de produtos. É um espaço de celebração da tradição, da história e da cultura sergipana. Dá uma condição ao comerciante, dá uma estrutura para o comerciante trazer seu produto e dá também uma condição para as pessoas que têm interesse de vir comprar num local onde você encontra de tudo que a gente necessita aqui agora nesse período junino. Aqui você tem milho, que é o carro-chefe, você tem amendoim, você tem laranja, você tem tangerina, você tem macaxeira. Tem o produto in natura e também tem já o milho ralado, o coco ralado, a macaxeira ralada e também já as guloseimas, né, já pronta. Então aqui você encontra de tudo, desde o produto para quem quer fazer e já também o produto já feito para disponibilizar aqui para toda a cidade, para todas as pessoas que têm interesse aqui no produto aqui nesse período junino. Os vendedores destacam o aumento no preço do milho este ano, mas permanecem otimistas e comemoram a oportunidade de comercializar durante a feira. A expectativa é de boas vendas ao longo do mês. O preço, assim, né, não está muito bom não, mas dá para a gente vender, né? A gente está trazendo o milho da roça da gente mesmo, entendeu? Mas tá bom, a venda tá boa, entendeu? Todo dia que eu trago sempre eu vendo, nunca infusa não. O milho 4 é 5, 9 é 10. Tem coco ralado, tem milho ralado, tem tudo aqui. Aqui é a loja, o Ceasa aqui não falta nada para ninguém. O ano passado a feira foi boa e esse ano a expectativa é de ser melhor. O que a senhora comercializa aqui? Milho ralado, macaxeira e coco. O sergipano não vai ficar sem comer só pamonha sem o milho não. Isso é canjiquinha. É a nossa sobrevivência. É o milho. Tem no milho no Ceasa, o pessoal tem milho na mesa. Os consumidores também demonstram entusiasmo com a feira e com os preços acessíveis encontrados no local. Recebi um dinheirinho, vim fazer uma pesquisa, gostei do agrado do valor e estou botando para frente. Diariamente, cerca de 10 caminhões de milho abastecem a Ceasa, garantindo oferta para atender ao público que não abre mão dos sabores típicos desta época do ano. E para que ninguém fique de fora, mesmo com o clima chuvoso do período junino, a feira foi estruturada com tendas, oferecendo mais conforto e proteção. Tradição, sabor e cultura popular são ingredientes que não faltam na Feira Junina da Ceasa. A feira está aberta de segunda a sexta-feira, das 5 às 17 horas.
E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para pgmsergiperural@gmail.com ou através do nosso número. Anote aí, 999284631. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.